Elder Russell M. Nelson, que foi apoiado como membro do Conselho dos 12 Apóstolos ontem, nos dirigirá a palavra. O sábado da Conferência de Abril de 1984 havia sido assinalado há muitos anos no nosso calendário, pois tratava-se da data que havíamos marcado quando, pela primeira vez na minha vida, o nosso único filho teria idade suficiente para assistir à reunião sacerdotal da Conferência Geral comigo. Ontem à noite, aquela meta que tanto esperávamos tornou-se realidade. Irmãos e irmãs, pouco sabíamos que naquela data meu nome seria apresentado como membro do Quórum dos 12. Como não sabíamos, nossos filhos também não sabiam. Nossas filhas casadas nos telefonaram entre as sessões. Uma delas, que está esperando criança, disse: "Papai, fiquei tão chocada com a notícia que acho que vou começar a ter o bebê." E assim o foi. Por isso, presidente Hinckley, a notícia que deu da primeira presidência deve receber crédito, pelo menos em ter prestado assistência. O nosso 22º neto nasceu normalmente ontem à noite. Uma série de sentimentos percorreu minha mente desde que ouvi o chamado que modificará a minha vida. O primeiro deles é aquele de incapacidade pessoal, pois o mesmo se intensifica ao pensar no poder incomparável dos elders LeGrand Richards e Mark E. Peterson, cuja ausência sentimos acentuadamente. Eram meus amigos queridos, bem como líderes estimados. E ao olhar ao redor e ver a força desses que são mais qualificados e capazes do que eu, sinto-me humilde pelo chamado. Felizmente, tais sentimentos são superados por sentimentos de fé, pois sei que as palavras de Nefe são verdadeiras. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens poderão ser cumpridas. Tenho fé inquestionável no Senhor e nos seus profetas. Aprendi a não duvidar, mas usar de exclamação quando os canais inspirados do governo, do sacerdócio fazem os chamados. Cerca de 20 anos atrás, 2 membros do Quórum dos 12 haviam sido designados para escolher um novo presidente da estaca Bonneville, na qual vivíamos. Tratava-se dos elders Spencer W. Kimball e LeGrand Richards. Eu fui o chamado. Agora estou para ser ordenado um apóstolo pelo presidente Spencer W. Kimball, a fim de ocupar a vaga criada pelo falecimento do elder LeGrand Richards. Trago dentro de mim sentimentos de responsabilidade e compromisso. Minha esposa e eu fizemos tais convênios no Templo do Senhor pela primeira vez, cerca de 38 anos atrás, de consagrar nossas vidas ao serviço do Senhor. Hoje, quero reafirmar aquela promessa de dar tudo o que eu tenho para a edificação do reino de Deus na terra. Ao aceitar esse cargo, sabedor que desafios, obrigações e chaves serão conferidas, e que açoites também sofrerei, empenho meu esforço, energia e meu todo. Sentimentos de gratidão surgem ao reconhecer a bondade de meus pais e de todos os meus 8 tataravós pioneiros que se converteram à Igreja nas nações populosas da Europa. Todos os 8, eventualmente,
emigraram para a pequena cidade de Efraim, em Utah. Sei que eles observam os eventos deste dia através de suas janelas celestiais. A minha esposa, reconheço o meu débito, bem como o meu amor eterno. Ela é a fonte da qual emana o amor que nutre nosso lar. O sacrifício que fez ao dar à luz nossos 10 filhos, ensinando e educando-os enquanto que me apoiando, sem nada dizer, em minhas responsabilidades na igreja e em minha profissão, são monumentais. Amamos os nossos 8 genros como se fossem nossos filhos e sentimos-nos tão agradecidos por um elo contínuo de casamentos no templo que a eles nos unem para sempre. Expressamos a nossa gratidão pelos preciosos netos que já temos e por aqueles que estão a caminho. Ainda que de nome me conheçam devido à ciência da cirurgia e sua mãe, a medicina, num sentido mais real, eu fui forjado na rígida disciplina da lei. Não das leis dos homens, conforme dominada pelos nossos irmãos da profissão legal, mas das leis eternas e imutáveis do Divino Criador. O cirurgião logo aprende a indiscutibilidade da lei divina. Ele sabe que esperanças e desejos são às vezes imitações simplesmente impotentes. Bênçãos desejadas advêm somente pela obediência à lei divina. A minha vida até agora se focalizou em aprender aquelas leis. Somente quando conhecemos as leis e as obedecemos é que as bênçãos que desejamos podem ser adquiridas. Quanto a isso, para mim haverá pouca diferença nas atividades do passado com relação às do futuro. As leis infindáveis de Deus são as doutrinas dos seus apóstolos. Sinto-me grato aos meus colegas da profissão médica que me permitiram ajudá-los no cuidado aos seus pacientes e que agora continuarão a fazer o mesmo. O seu serviço abnegado satisfaz os 2 grandes mandamentos, de amar a Deus e ao próximo. Eles constataram que quanto mais se ama, mais se serve. Eu apoio os servos do Senhor, de Isaías a Ezequiel e José Smith. Eu sou profundamente grato a Spencer W. Kimball por sua confiança em mim. A eles e a toda a humanidade que eles servem, eu expresso o meu amor. Compreendo que o chamado ao santo apostolado é de testemunhar ao mundo sobre a divindade do Senhor Jesus, o Cristo. Eu sei que a salvação se centraliza nele. Assim se expressou o anjo ao rei Benjamim. A salvação foi, é e há de ser pela expiação do sangue de Cristo, o Senhor onipotente. Perguntaram ao profeta José Smith quais os princípios fundamentais de sua religião. Ele respondeu: os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas concernentes a Jesus Cristo, de que ele morreu, foi enterrado e ressurgiu novamente no 3º dia e subiu aos céus. E todas as outras coisas que dizem respeito à nossa religião são somente apêndices dela. A criação da terra e tudo que nela habita. A necessária queda que fez com que o homem pudesse existir e a expiação do Senhor são 3 componentes fundamentais do plano eterno de Deus. Sem aquele sacrifício expiatório, não haveria nem imortalidade ou vida eterna. Sua mensagem é o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e é ministrado pela igreja que leva seu nome. Ele dirige sua igreja pelo poder do sacerdócio e por revelação, por meio de profetas que proclamam sua doutrina a todos os povos da terra. O testemunho que profiro
é somente um eco dos testemunhos ressoantes dos 84 que previamente receberam este chamado aos 12 desde a primavera de 1820. Eu sei que Deus, o Pai e o Filho apareceram para anunciar esta última grande dispensação da verdade eterna. Testifico que somos da casa de Israel, especificamente da linhagem de José, portador da primogenitura e incumbido da responsabilidade irrevogável de preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. Portanto, multidões inumeráveis entre todas as nações, tribos, línguas e povos eventualmente unir-se-ão na proclamação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Disso eu solenemente testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. We have just listened to Elder Russell M. Nelson, a new member of the Council of the 12 Apostles. Acabamos de ouvir o Elder Russell M. Nelson, o novo membro do Conselho dos 12 Apóstolos, e alguns talvez não saibam que o irmão Nelson é um cirurgião de renome internacional, especializado em cirurgia do coração. Ele é um pioneiro neste campo e tem ensinado e dado conferências sobre tudo aquilo que sabe em todo o mundo, a saber, nos Estados Unidos, na Europa, Rússia, China, tendo sido designado pela segunda vez para representar os Estados Unidos na China, para ensinar e discutir com médicos de lá e ensinar àqueles seus colegas seus profundos conhecimentos. Asseguro a vocês que talvez necessitem de cirurgia do coração, de que ele treinou muitos de seus colegas, os quais, disse-me ele, são ainda melhores do que ele.